em barras de restaurantes aqui da cidade, trabalhei com um evento também antes disso. Então me deu essa bagagem da prática. O que eu precisava aprender, na verdade, era o comercial, o financeiro, como funciona uma empresa. Né? Porque hoje a gente pode falar que a gente é uma empresa, com todos os seus quesitos. Né? Tem CNPJ? Tem CNPJ? Então, é empresa. Exatamente. É empresa. Existiu um momento de inércia que eu tava lá um pouco até querendo deixar da profissão. Mas logo que eu realmente voltei o meu olhar, falar, olha... E foi um momento muito legal, porque era a pandemia. Quando a gente começou. Na pandemia. Então foi um tiro... Quando tudo parou. Quando os bares pararam, vocês... Mas é interessante, porque você escuta muitas histórias, assim, das pessoas falando que se reinventaram na pandemia, né? E realmente foi essa mudança de chave. Eu nem imaginei. Eu entrei na coquetelaria aos 18 anos fazendo freelance. Então, eu fui aprendendo ali, pra mim, eu fazia faculdade, fazia os frees à noite, final de semana, e pra mim aquilo ali ia passar. Era só um momento pra eu ganhar uma grana ali rapidinho e acabou. Hoje, eu nunca imaginei que eu fosse casar, achar alguém dentro desse mundo, casar, ter minha própria empresa e estar vivendo disso, assim. Então... Mas quando você entrou, não foi com ele? Não, a gente se conheceu no caminho. Se conheceu no caminho. Que legal. Me conte mais sobre isso. Isso que eu ia falar agora. Conte mais um pouco essa questão de vocês ter se conhecido. Até chegar o dia que vocês falaram, vamos abrir uma empresa. Nossa. Você vê como é que... Vou voltar nesse assunto que eu tava falando da introspecção. Sim. A gente trabalhava numa empresa aqui da cidade, né? Uma empresa grande. Que faz eventos, tem nome que é de aqui. coquetelaria pra eventos mesmo. E... Eu comecei... Pode falar nome? Pode falar nome. Posso falar. É a Malibu Bartenders. Sim. Eu trabalhei com eles, né? Desde o início lá da formação de equipe. E eu tive essa oportunidade de aprender os processos, né? Por ser uma pessoa também observadora, sempre fui muito observador e aproveitei todas as oportunidades que eu pude, né? Agarrava com as duas mãos, então boa parte passou por isso. Eu era free, como ela também, trabalhava no administrativo, inclusive trabalhava no Detran na época. Eu era terceirizado. Eu levava duas rotinas assim, também. Surgiu a oportunidade de trabalhar internamente no setor, lá dentro da empresa da Malibu. E eu aceitei o desafio. Recente tinha encerrado o contrato da empresa que eu trabalhava lá no Detran, então a gente ia ser todo mundo demitido. Já estava com o tempo contado. Eu já comecei a pensar, né? Eu sempre fui independente, era mais novo, mas sempre fui independente, morei sozinho. E eu pensei, falei, meu Deus, né? Eu vou ter que fazer mais free para compensar até eu achar uma outra oportunidade. O dono da Malibu me chamou, falou, olha, eu tenho uma oportunidade lá, assim, assim, assado, não sei se você vai gostar, porque eu conheci o perfil, você é mais, né, do operacional, você gosta de... Enfim, eu vou te dar uma oportunidade lá, você faz um teste. Falei, não, tudo bem. A princípio era uma função mais, realmente, da logística, efetuar preparos lá de infusões, alguns preparos artesanais que a empresa utilizava. Produção, né, para o evento. Aquela parte de insumos era mais a parte que o Jonathan fazia. Sim. Posteriormente, que não tinha nada a ver com o administrativo, né? Ele foi pra cozinha, saiu do administrativo e foi pra fazer esses preparos, que é uma coisa importantíssima que te trouxe repertório, né? Me trouxe essa parte do conhecer de número mesmo, mais a parte matemática do negócio, como que faz cálculo para o público que vai consumir. Quantidade, Abracei essa oportunidade. Quando eu tava um pouco de tempo lá, eles me falaram, olha, John, tá precisando de alguém para fazer a degustação também. Preciso de um barman lá, então eu comecei lá na produção, me deu essa experiência de conduzir uma cozinha, de também higiene de uma cozinha e os preparos que implicam, né? Surgiu a oportunidade da degustação, falei, não, vambora, vamos fazer. E foi onde eu comecei a entender um pouco mais de venda, que eu ficava fazendo os drinks e o vendedor ficava numa mesa, assim, como a gente estava aqui, batendo papo com os contratantes, né, os clientes. Então eu ia preparando, fui pegando ali aquela dinâmica, além de aperfeiçoar minhas técnicas de coquetéis, né? E entender um pouco mais, cada vez mais, né? Porque era uma repetição diária. Todos os dias fazer a mesma coisa. Todo dia eu fazia, então... Abre o bar, faz a degustação, executa o drink, porque você tá vendendo um
coquetel, então não é qualquer... Sim. Você tem que ter um preparo fino naquilo, né? Finaliza o bar, aí volta pra rotina de produção no outro dia. E assim, as demandas foram aumentando dentro da empresa, né? Depois da degustação, né, que a gente aprendeu como fazer, surgiu a oportunidade de dar as capacitações, que são as aulas, né, de reciclagem semanais que eles têm lá. Então, E contrata-se foi- um número de pessoas, de bartenders, para fazer os eventos. E a própria empresa oferecia Um o treinamento. Então, você não precisava chegar lá sabendo a fazer a execução. Tanto que eu cheguei sem saber nada. Eu cheguei de gaiata na empresa. Oi, gente, tô aqui. Oi, gente, tô aqui. E aí, tinha esse preparo que foi onde o Jonathan foi colocado. Então, até a gente se conhecer, assim, de fato, estreitar essa relação e tudo mais, eu acho que a gente trabalhou na empresa uns 2, 3 anos sem nem se trocar, assim, nem olhar um pro outro, porque não tinha, era um fluxo muito grande de Não gente. tinha tempo pra isso. Nossa. Era um fluxo muito, muito grande, assim. E a minha cabeça tava lá em ganhar meu freelance e o Jonathan em trabalhar. Então, a gente tava assim, né? E, de repente, vou encurtar um pouco essa história, mas, de repente, eu comecei a ir nas capacitações que o Jonathan dava, porque era semanal, você precisava ir, se você não fosse na capacitação, você não trabalhava. Tinha essa contabilização da empresa.